Vassana estava descontrolada, berrando que Virada tinha contado tudo para Pichai, o que, segundo ela, fez com que ele voltasse a se meter na vida dela. Furiosa, deixou bem claro que Pichai não era mais seu marido e que Virada nem era sua irmã de verdade. Para ela, ele não tinha nada que estar ali. Oi, bem-vindo de volta ao canal. Hoje temos mais uma daquelas histórias da vida real que são de arrepiar e, ao mesmo tempo, inacreditáveis. Dessa vez, vamos até a cidade de Taugji, em Mianmar, para contar um caso que é simplesmente surreal. Sério, essa história tem tantas reviravoltas que vai fazer você se perguntar, mas o que foi que aconteceu aqui? Então, se prepara, porque vamos destrinchar todos os detalhes dessa trama insana. Você não vai querer perder essa. E aí, galera? Antes de a gente mergulhar nessa história, não esquece de dar aquele like, deixar um comentário e se inscrever no canal, hein? Ah, e compartilha essa história com seus amigos também. Quanto mais gente, mais legal fica. Agora, sim, bora pro que interessa. Então, a história é a seguinte. Tinha um cara chamado Moncol, nascido em 1960, que teve uma carreira daquelas de respeito como policial em Naivancon, antes de se mudar para Taugji. O cara era bonitão, cheio de estilo, com aquele jeitão de autoridade que impressionava. Em 1984, ele se casou e, 2 anos depois, em 1986, nasceu a filha dele, a Vassana. Só que, em 2000, a esposa de Moncol faleceu, e isso fez com que ele e a filha ficassem ainda mais próximos. A Vassana cresceu cercada de muito amor e, em 2003, Moncol a mandou para uma universidade bem conhecida para estudar economia. Depois de se formar, ela virou professora em uma escola particular de ensino médio, um emprego que conseguiu graças a uns contatos do pai. Naquela região, oportunidades para mulheres, principalmente em empregos de escritório, eram raras. Mas a Vassana adorava trabalhar com crianças, então dar aula era perfeito para ela. Só que o relacionamento entre Moncol e a filha era tão, mas tão próximo, que começou a chamar a atenção. Alguns familiares e amigos até cochichavam que aquilo tinha passado dos limites, sugerindo que talvez fosse mais do que um simples vínculo de pai e filha. Para acabar com os rumores, Moncol começou a se envolver com uma viúva chamada Hachani em 2012. Ela era 11 anos mais nova que ele e, na época, Moncol já estava aposentado, cuidando de uns campos de arroz que os sobrinhos ajudavam a administrar. Para Hachani, garantir um futuro estável e ter companhia pro resto da vida parecia uma boa ideia. Depois de um namoro rápido de 4 meses, Moncol, com 53 anos, casou com Hachani, que tinha 42. E ela trouxe a filha de 19 anos, Virada, para morar com eles. Mas aí as coisas começaram a ficar meio tensas entre Vassana e a nova meia-irmã. A Vassana se sentiu um pouco traída, achando que Hachani e Virada só estavam atrás de uma vida confortável e não amavam o pai dela de verdade. Já a Virada tentava ser amigável e criar um laço com a nova irmã, mas a Vassana não estava nem aí. Ela ignorava a Virada direto, mal reconhecendo as tentativas dela de se aproximar. Hachani e Virada tentaram manter a positividade, esperando que, com o tempo, Vassana se acostumasse com a nova família. Até matricularam a Virada na faculdade em 2013. Algo que Moncol fez com orgulho. Mas a Vassana só ficava mais ressentida, achando que o pai estava gastando demais com a filha da nova esposa. Às vezes, ela nem voltava para casa e sumia do mapa. Ela não curtia a nova dinâmica familiar, e as coisas só pioravam. Depois de quase 1 ano de tensão, a Vassana desapareceu por 2 semanas. Moncol ficou super preocupado. Só quando ela soube que o pai estava no hospital é que resolveu aparecer, chorando ao ver como ele tinha emagrecido. Mas o auge foi em abril de 2014, quando rolou uma briga feia entre Vassana e a madrasta, Hachani. A discussão foi daquelas barulhentas e cheias de confusão. Hachani tentou se abrir primeiro, pedindo desculpas se o casamento dela com Moncol tinha magoado a Vassana. Ela disse que não queria substituir a mãe falecida, só queria estar ao lado do pai e ajudar a cuidar dele. Mas a Vassana não quis saber. Ela rejeitou a madrasta completamente, dizendo que não gostava dela, que não a queria por perto e que só queria que ela fosse embora. Era nítido. A tensão entre Vassana e Hachani estava chegando no limite. Com 28 anos,
Vassana sentia que tudo na vida dela tinha sido tirado desde que Ratiane e Virada apareceram. A atenção do pai, o tempo, o dinheiro, tudo. Mesmo com Moncol sempre tentando mediar a situação, Vassana ficava cada vez mais relutante em voltar para casa. Finalmente, em 2015, com o coração pesado, Ratiane decidiu pedir o divórcio. Depois de 3 anos de casamento, estava claro que nenhum dos dois era realmente feliz. No fim das contas, Moncol já nem dormia mais no mesmo quarto que ela. Preferia ficar no quarto de Vassana, tentando reconquistar o carinho da filha. Isso só deixava Ratiane ainda mais sozinha, como se já não bastasse a sensação de ser apenas uma intrusa naquela casa. O laço entre pai e filha era forte demais, e Vassana, que desde os 14 anos tinha vivido praticamente só com o pai, não estava nem um pouco pronta para abrir mão dele. O estranho era que, apesar de já ter quase 30 anos, Vassana ainda queria que Moncol a tratasse como se ela fosse uma garotinha, protegida de tudo e de todos. No fim, Ratiane resolveu voltar para sua cidade natal, mas antes pediu que Moncol ajudasse Virada a concluir os estudos. Ela não tinha dinheiro para bancar a filha na faculdade, e Moncol prometeu que cuidaria de Virada como se fosse sua própria filha. 1 ano depois, em fevereiro de 2016, o divórcio foi oficializado. Virada continuou morando com Moncol para terminar a faculdade, mas a relação com Vassana continuava cheia de tensão. Em 2017, Vassana começou a namorar um cara chamado Pichai, 1 ano mais velho que ela. Ele já tinha sido jogador de futebol e, depois de se aposentar dos gramados, virou árbitro e entrou para o sindicato esportivo da cidade. Mas o relacionamento deles era um verdadeiro campo minado. Vassana era temperamental, mimada e estourava por qualquer coisa. Se Pichai demorasse um pouco para buscá-la no trabalho, ela ficava 2 dias sem sair do escritório. Se ele não respondesse rápido o suficiente no celular, era porque estava traindo ela. Um dia, ele não apareceu para vê-la porque estava chuviscando, e ela logo soltou: "Você disse que atravessaria tempestades e cruzaria oceanos por mim, mas tem medo de uma chuvinha?" Era como se ele tivesse que ser um super-herói para acompanhar as exigências dela. Apesar das idas e vindas, com Moncol incentivando a relação e a promessa de que Pichai compraria uma casa e um carro, os dois finalmente se casaram em maio de 2018. Vassana tinha 32 anos, Pichai, 33. Nos primeiros meses, tudo parecia tranquilo, mas logo Pichai percebeu que tinha que pisar em ovos. Vassana começou a passar cada vez mais tempo na casa do pai, e, para conseguir ver a esposa, Pichai acabou tendo que ficar lá também. Foi aí que ele viu de perto como Vassana tratava a Virada. A menina, que fazia estágio num banco, sempre ouvia comentários ácidos da meia-irmã. "Você nem precisava morar aqui, já ganha dinheiro no estágio." Virada tentava evitar brigas, dizia que só queria cuidar do pai, mas Vassana não gostava da ideia. "Eu cuido dele. Você não precisa voltar para casa todo dia. Eu vou morar com meu marido." Virada não ganhava muito no estágio, então, se pudesse economizar morando em casa, ela preferia. Mas Vassana não deixou. No fim, Virada foi morar com uma amiga e só voltava para ver o pai quando ele precisava de ajuda com os remédios, o que acontecia mais ou menos uma vez por semana. Enquanto isso, Pichai continuava indo e voltando da casa dos sogros. Ele odiava aquela situação, mas como Vassana nunca voltava para casa, ele não tinha outra escolha. O estupim aconteceu em abril de 2020, quando a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Pichai estava trancado em casa, sem emprego e sem saber como ia pagar as contas. Para piorar, era como se ele nem existisse para Vassana. Ela mal falava com ele, dormia longe e passava a maior parte do tempo ignorando a presença do próprio marido. A situação já estava tensa por conta do confinamento, e ainda por cima todos estavam apertados na casa do Sr. Moncol, incluindo Virada. Sem ter para onde fugir, Pichai começou a desabafar com a cunhada. Ele não conseguia entender por que, de todas as pessoas, Vassana achava normal dormir com o pai. Ok, Moncol era pai dela, mas ela já era uma mulher adulta e casada. Tinha algo muito estranho ali. Foi então que Virada resolveu abrir o jogo e contou que a mãe dela, Ratiane, já tinha passado pela mesma coisa. Na época, Moncol preferia dividir a cama com Vassana em vez de dormir com a esposa, e isso acabou destruindo o casamento deles.
2 meses depois, em junho de 2020, depois de apenas 13 meses de casamento, Pichai não aguentou mais e pediu o divórcio. Mas Vassana nem ligou. Para ela, isso nem era um problema. Já tinha se casado uma vez, então, pelo menos, não seria vista como uma solteirona de novo. Um ano depois, em abril de 2021, Virada decidiu sair de casa e morar sozinha. Mas ainda ia visitar o pai regularmente para ver como ele estava e levar um pouco de comida. Moncol tinha feito muito por ela ao longo dos anos, e ela queria retribuir. Foi numa manhã, no começo de maio, que Virada estranhou algo diferente. Ela foi entregar alguns livros religiosos que o pai tinha encomendado e encontrou a casa toda bagunçada, como se uma grande festa tivesse acontecido ali. Um entregador comentou que tinha rolado um casamento na noite anterior, mas quando ela perguntou ao pai, ele desconversou e disse que um parente tinha alugado a casa para a cerimônia. Virada não insistiu, afinal, ela nem conhecia direito a família extensa de Moncol. Mas aí, 5 meses depois, algo chamou a atenção dela. Vassana estava diferente. Ela tinha engordado, e Virada não conseguiu tirar da cabeça a possibilidade de que a irmã estivesse grávida. Mas, grávida de quem? Não podia ser do Pichai. Já fazia mais de 1 ano e meio que eles estavam divorciados. Será que eles tinham reatado e ninguém sabia? Com a pulga atrás da orelha, Virada mandou uma mensagem para o ex-cunhado, só para sondar. Mesmo depois do fim do casamento, Pichai ainda queria descobrir a verdade. Se Vassana estivesse esperando um filho de Moncol, ele precisava saber. Ele já tinha flagrado a ex-mulher beijando o próprio pai 2 vezes, mas sem provas concretas, nunca pôde denunciar. Agora, com a gravidez, um teste de DNA poderia acabar com qualquer dúvida. Em novembro de 2021, Pichai foi até a casa do Sr. Moncol e confrontou Vassana. Sem saída, ela admitiu que estava grávida de 6 meses, mas se recusou a dizer quem era o pai. Isso só aumentou ainda mais as suspeitas de Pichai. Convencido de que algo estava sendo encoberto, ele procurou um amigo advogado para entender o que poderia ser feito legalmente. O advogado explicou que sim, um teste de DNA poderia confirmar a paternidade do bebê. Mas aí veio a parte que Pichai não esperava. Se o exame provasse que Moncol era o pai, somente ele enfrentaria consequências. Desde 2018, uma nova lei determinava que, se houvesse um relacionamento desprezível envolvido, apenas o homem seria punido. Pichai achou isso absurdo. Parecia que, de alguma forma, as mulheres que entravam nesse tipo de situação eram vistas como vítimas, enquanto só os homens levavam a culpa. Para ele, aquilo não fazia sentido nenhum. Era como se Vassana pudesse simplesmente seguir a vida sem enfrentar nenhuma responsabilidade pelo que tinha feito. No dia 17 de novembro de 2021, Pichai não conseguiu mais segurar a revolta. Depois de receber uma mensagem de Virada contando que tinha sido espancada e que tinha brigado feio com Vassana, ele foi direto para a casa do Sr. Moncol, pronto para botar tudo em pratos limpos. Só que, quando chegou lá, percebeu que a situação já tinha passado dos limites. Vassana estava descontrolada, berrando que Virada tinha contado tudo para Pichai, o que, segundo ela, fez com que ele voltasse a se meter na vida dela. Furiosa, deixou bem claro que Pichai não era mais seu marido e que Virada nem era sua irmã de verdade. Para ela, ele não tinha nada que estar ali. Mas Pichai explodiu. Ele não ia mais ficar calado. Gritou que não aceitava o jeito como foi tratado no casamento, que nunca foi tocado pela própria esposa, que perdeu as terras do pai e, pior de tudo, que teve que engolir as coisas nojentas que viu entre Vassana e o pai dela. Antes que alguém pudesse reagir, Moncol apareceu, chorando e pedindo para todo mundo se acalmar. Só que já era tarde demais. Num surto de fúria, Vassana pegou um jarro de vidro que estava na mesa e o quebrou na cabeça de Virada. O impacto foi tão forte que Virada caiu no chão, sangrando muito. Pichai, tomado pelo choque e pela raiva, empurrou Vassana contra a parede da sala de jantar e bateu repetidamente a cabeça dela ali. Moncol tentou intervir, mas não teve força para segurar Pichai. Fora de si, ele agarrou Vassana pelo pescoço, e, depois de uma luta rápida, ela caiu mole no chão. Como se não bastasse, ele ainda deu um chute no estômago dela antes de pegar Virada e correr para o hospital. Enquanto isso, Moncol chamou uma ambulância. Mas demorou mais de 1 hora para chegarem, e quando finalmente conseguiram levar Vassana ao hospital,
já era tarde demais para ela e o bebê. 2 dias depois, aos 34 anos, Vassana faleceu. Uma semana depois, Pichai foi preso em casa sem resistência. Com a investigação em andamento, Moncol finalmente confessou tudo. Disse que estava envolvido com a própria filha há anos. Tudo começou 9 anos antes, com uma noite que levou a algo terrível. Com o tempo, Vassana ficou cada vez mais possessiva, incapaz de deixá-lo seguir em frente. Quando Moncol tentou reconstruir sua vida e se casou de novo, Vassana fez de tudo para se livrar da madrasta. Até mesmo sua própria irmã, Virada, ela expulsou de casa. O simples fato de Virada continuar aparecendo para cuidar do pai já era o suficiente para deixá-la furiosa. O advogado de Moncol alegou que seu cliente tentou se afastar de Vassana, principalmente depois da tensão com Pichai. Mas Vassana não deixava. Ela não aceitava ver o pai com outra mulher. Para manter as aparências, casou-se com Pichai, mas nunca teve nenhuma intimidade com ele. Para ela, o casamento era só uma estratégia para evitar ser chamada de solteirona. Quando se divorciaram, a raiva de Pichai só aumentou. Ele queria vingança, principalmente porque Vassana cancelou a transferência dos bens de Moncol para o nome dele depois do divórcio. Mas a revelação mais chocante veio quando Moncol admitiu que tinha se casado com a própria filha em maio de 2021. Sim, aquele casamento que Virada tinha ouvido falar não era de um parente distante. Era o casamento de Moncol com Vassana. O bebê que ela esperava era dele. E tudo isso aconteceu porque Vassana queria. Ela nunca quis outro homem além do próprio pai. Na cabeça dela, sua missão era substituir a mãe falecida, não permitir que outra mulher entrasse na vida de Moncol. Para oficializar essa relação doentia, Moncol contou com a ajuda de um velho conhecido, o Sr. Virat, um ex-policial de Talgji. Juntos, conseguiram enganar todo mundo, o chefe do distrito, os líderes religiosos, as testemunhas. Todos foram levados a acreditar que aquele casamento era legítimo. No fim das contas, ficou claro que, com dinheiro e influência, dá para burlar qualquer sistema, não importa o país. Mais tarde, Virada prestou depoimento no tribunal e revelou algo que chocou a todos. Durante a pandemia, ela viu com os próprios olhos Vassana e seu padrasto envolvidos em algo que simplesmente não deveria acontecer. Quis ir embora dali, mas com tudo fechado e sem emprego, não teve escolha a não ser ficar. Nunca contou nada para sua mãe, que ainda morava na aldeia, com medo de que a verdade pudesse deixá-la doente. Pichai também sabia das coisas, mas nunca disse abertamente. Ele só soltou uma indireta sobre Vassana estar grávida, sem marido à vista, esperando que alguém juntasse as peças sozinho. Estava na cara que tinha algo muito errado acontecendo naquela casa. E Virada não fazia questão de esconder que detestava a irmã. Vassana sempre foi cruel com ela. Batia, jogava copos, cuspia, humilhava. Mas o pior foi o dia em que Vassana quebrou um bule de vidro na cabeça dela, fazendo-a desabar no chão. Por outro lado, o Sr. Moncol sempre a tratou bem. Ele pagou seus estudos, mandava dinheiro escondido para que Vassana não descobrisse e ligava para perguntar como ela estava. Então, vê-lo punido também foi doloroso para Virada. Já Pichai via as coisas de outra forma. Para ele, tudo o que fez foi movido por anos de ressentimento. Era raiva acumulada, explodindo de uma vez, especialmente depois que viu Vassana machucar Virada daquele jeito. Como uma mulher podia ser tão cruel com outra? No dia 20 de maio de 2022, o Tribunal Superior de Talgji deu o veredito. Pichai foi considerado culpado por agredir Vassana, mesmo que tenha sido em defesa de Virada. A sentença: 15 anos de prisão, com possibilidade de pedir fiança depois de cumprir pelo menos 10. Moncol pegou 3 anos pelo que fez, enquanto o Sr. Virat, o ex-policial que ajudou a falsificar documentos para oficializar o casamento proibido, foi condenado a 4 meses de prisão. Quanto ao patrimônio, metade dos bens de Moncol ficou para Virada. O restante foi dividido entre parentes e amigos. Que lições podemos aprender com essa história?